Pai, o senhor não vai viver para sempre. A gente precisa resolver isso logo. Foi isso que o Rogério me disse, sentado na minha sala, olhando para o celular enquanto falava. Como se tivesse marcando consulta no dentista. Como se eu fosse um problema pendente na agenda dele. Meu nome é Valdir, tenho 74 anos e moro sozinho num apartamento aqui na zona leste de São Paulo. Passei 40 anos da minha vida com as mãos sujas de graxa, consertando motor de carro, trocando peça, ajeitando o que os outros quebravam. Tive minha oficina mecânica. Trabalhei todo dia, das 7 da manhã às 7 da noite. Até o dia que vendi tudo e me aposentei. E agora tô aqui, vivo, respirando, ouvindo meu filho falar da minha morte como se fosse coisa que já devia ter acontecido. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. Era um sábado de manhã. Eu tinha acabado de fazer meu café. Estava sentado na mesa da cozinha lendo o jornal quando tocaram a campainha. Abri a porta e lá estavam os três. Rogério, Edilson e Luciana. Meus filhos, juntos. Isso já me deu um aperto no peito porque fazia mais de ano que eu não via os três ao mesmo tempo. Sempre era um ou outro que aparecia aqui, de vez em quando, correndo com pressa, ficava meia hora e ia embora. Mas ali estavam os três, na minha porta, num sábado de manhã, sem avisar. Oi, pai, a gente precisa conversar com o senhor. O Rogério falou, já entrando. Os outros dois vieram atrás. Ninguém me abraçou. Ninguém perguntou como eu estava. Ninguém comentou que eu tinha cortado o cabelo na quinta-feira. Eles entraram, sentaram no sofá, os três enfileirados, e ficaram me olhando. Aquele silêncio pesado, sabe? Aquele silêncio de quem veio para falar uma coisa difícil e tá esperando o momento certo. Ofereci café. Ofereci água. Perguntei se queriam comer alguma coisa. Não, pai, a gente não vai demorar. É só uma conversa rápida. A Luciana disse, ajeitando a bolsa no colo. Conversa rápida. Eles vieram até aqui, os três juntos, para uma conversa rápida. Eu sentei na poltrona de frente para eles e esperei. Meu coração já estava acelerado. Eu sabia que não era coisa boa. O Rogério respirou fundo e começou. Disse que eles tinham conversado entre eles nos últimos dias e que estavam preocupados comigo. Preocupados com a minha idade, com a minha saúde, com o fato de eu morar sozinho. Eu escutei quieto. Ele continuou falando. Disse que eu estava ficando velho, que qualquer coisa podia acontecer, que era importante a gente se organizar. Se organizar para quê? Eu perguntei. Ele trocou um olhar com os irmãos e soltou. Para a questão da herança, pai. Herança. A palavra ficou suspensa no ar. Eu não consegui falar nada. Fiquei olhando para os três, tentando processar o que eu tinha acabado de ouvir. O Edilson completou, com aquela voz de quem está explicando uma coisa óbvia. É que a gente precisa deixar tudo documentado, né, pai? Para evitar problema depois. Problema. Eles estavam preocupados com problema. Não comigo. Com problema de papel, de cartório, de herança. A Luciana abriu a bolsa e tirou uma pasta. Uma pasta. Eles tinham vindo preparados. A gente trouxe uns papéis aqui, pai, só pra gente dar uma olhada junto. Ver o que tem no nome do senhor. O que precisa regularizar. Ela abriu a pasta e começou a tirar documentos. Cópias de escrituras, extratos, papel timbrado. Eu olhei para aquilo tudo e senti uma coisa gelada subindo pela minha espinha. Eles tinham pesquisado. Tinham ido atrás dos meus bens. Tinham levantado tudo o que era meu. E eu nem sabia. Olha só, pai. Aqui tá a escritura do apartamento. Tá quitado, né? E essa aqui é da casa da praia, que ainda tá no nome da mãe. A gente precisa transferir isso pro nome do senhor, para depois facilitar a partilha. Partilha. Eles estavam falando de partilha, de dividir o que era meu, enquanto eu estava vivo. Sentado ali, na frente deles, vivo, respirando, e eles já dividindo minha vida em 3 partes iguais. Eu perguntei por que a pressa, por que isso agora? O Rogério suspirou, como se eu tivesse fazendo uma pergunta boba. Pai, o senhor tem 74 anos. A gente não quer deixar para a última hora. Essas coisas demoram. Tem burocracia, tem imposto. É melhor resolver tudo agora, enquanto o senhor ainda tá bem, enquanto eu ainda tô bem. Ele quase disse vivo. Eu vi nos olhos dele. Ele quase disse,
Enquanto o senhor ainda está vivo. O Edilson emendou. E outra, pai, a gente sabe que o senhor tem uma graninha guardada, né? Uns investimentos. A gente acha que seria bom o senhor já ir pensando em como vai deixar isso organizado. Porque se acontecer alguma coisa de repente, vira uma bagunça, vai tudo pro inventário. Demora anos. Alguma coisa de repente. Ele estava falando da minha morte, do dia que eu vou morrer. E ele estava preocupado com bagunça, com demora, com inventário. Fiquei em silêncio. Não sabia o que falar. Eu olhava para os três e tentava reconhecer meus filhos ali. Tentava ver o Rogério pequenininho correndo pela oficina me perguntando se podia ajudar a trocar o pneu do carro. Tentava ver o Edilson sentado no balcão, chupando picolé, esperando eu fechar a oficina para a gente ir embora junto. Tentava ver a Luciana pendurada no meu pescoço, me chamando de paizão, pedindo para eu buscar ela na escola, mas não consegui ver. Só via 3 adultos desconhecidos, sentados no meu sofá com uma pasta de documentos, dividindo minha vida como se fosse uma empresa que estava sendo liquidada. A Luciana continuou. Pai, a gente não está querendo pressionar o senhor, mas é importante isso. A gente só quer evitar briga no futuro, porque se não tiver nada no papel, depois vira uma confusão. Briga. Eles estavam preocupados com briga entre eles, não com a minha velhice, não com a minha solidão, não com o fato de eu morar sozinho há 8 anos desde que a mãe deles morreu. Eles estavam preocupados em não brigar por causa do meu dinheiro. Respirei fundo. Disse que ia pensar, que precisava de um tempo para processar aquilo tudo. O Rogério insistiu. Mas o senhor precisa pensar em quê, pai? É só assinar uns papéis, deixar tudo certinho. Eu levantei da poltrona. Disse que estava cansado, que queria descansar. Eles se entreolharam, meio contrariados, mas levantaram também. A Luciana guardou os papéis na pasta. Então tá, pai, mas a gente volta na semana que vem pra gente resolver isso, tá bom? Eu não respondi. Só acompanhei os 3 até a porta. Quando eles saíram, fechei a porta devagar. Encostei as costas nela e fiquei ali, parado, tentando respirar. Minha cabeça estava girando. Meu peito estava apertado. Eu tinha acabado de receber a visita dos meus 3 filhos, juntos, depois de mais de 1 ano. E eles não tinham vindo me ver. Tinham vindo resolver herança. Resolver o que ia ser deles quando eu morresse. E eu ainda estava vivo. Ainda acordava todo dia. Ainda fazia meu café. Ainda existia. Fui pro quarto. Sentei na beirada da cama. Olhei pro criado mudo. Lá em cima tinha uma foto emoldurada. Eu, a Neuza e os 3 pequenos, na porta da oficina, num domingo de sol. A gente tinha ido lá só para tirar foto. A Neuza fez questão. Disse que queria registrar aquele momento. Eu, sujo de graxa, sorrindo, com o Rogério no colo, o Edilson segurando minha mão, a Luciana agarrada na perna da mãe. Aquilo era há 40 anos. Parecia outra vida. Parecia outra família. Peguei meu celular. Fiquei olhando para ele por uns minutos, sem saber bem o que fazer. Até que tomei uma decisão. Abri a lista de contatos. Procurei um nome. Dr. Henrique, meu advogado. O mesmo que cuidou da venda da oficina, que regularizou a documentação do apartamento, que me ajudou quando a Neuza faleceu. Apertei no nome dele e coloquei o telefone no ouvido. 3 toques. Ele atendeu. Valdir, tudo bem? Faz tempo que a gente não conversa. Eu respondi que estava tudo bem, mas que eu precisava marcar uma reunião com ele. Urgente. Ele perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Eu disse que sim, que tinha acontecido uma coisa que mudou tudo. Na segunda-feira de manhã, saí de casa cedo. Tomei meu café, vesti minha camisa social azul, aquela que eu uso quando preciso resolver coisa importante, e peguei o metrô até o centro. O escritório do doutor. Henrique ficava num prédio antigo na Sé, daqueles com elevador de grade que a gente mesmo tem que fechar. Subi até o 4º andar. A secretária me reconheceu, me cumprimentou e disse que ele já estava me esperando. Entrei na sala. O doutor Henrique levantou da cadeira, veio apertar minha mão. Homem sério, uns 60 anos, cabelo grisalho, óculos de aro fino. A gente se conhecia havia quase 15 anos. Ele tinha cuidado de tudo quando eu vendia a oficina. Foi ele quem me ajudou a não ser enganado na negociação. Quem revisou o contrato. Quem garantiu que eu recebesse cada centavo que era meu. Eu confiava nele. Senta aqui, Valdir. Me conta o que aconteceu.
Ele puxou uma cadeira para mim, voltou para o outro lado da mesa, pegou um bloco de anotações. Eu respirei fundo. Contei tudo. A visita dos 3 no sábado, a pasta de documentos, a conversa sobre herança, as palavras que eles usaram, a frieza, a pressa, o jeito como falaram da minha morte como se fosse uma questão de agenda. Ele foi anotando, em silêncio, só balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ele tirou os óculos, esfregou os olhos e me olhou. Valdir, eu sinto muito. Sei que isso deve ter doído muito. Doído não era nem a palavra. Era uma coisa pior. Uma decepção que não tem nome. Uma tristeza que não tem remédio. Ele continuou. E me diz uma coisa. O que você quer fazer? Eu olhei para ele e disse a frase que tinha ficado martelando na minha cabeça o fim de semana inteiro. Eu quero que eles aprendam uma lição. O Dr. Henrique ficou me encarando. Você tem certeza disso? Eu disse que sim. Que nunca tive tanta certeza de nada na vida. Ele pegou o bloco de novo, começou a fazer uns cálculos, umas anotações. Perguntou sobre os meus bens. Eu listei. O apartamento onde eu morava. A casa da praia em Praia Grande, que tinha sido da Neuza, herança da família dela. E o dinheiro que eu tinha guardado. Uns 200 mil em poupança e investimento. Não era fortuna, mas era o que eu tinha juntado em 40 anos de trabalho. Você já tem testamento? Ele perguntou. Eu disse que não. Nunca tinha feito. Sempre achei que era cedo, que eu tinha tempo. E no fundo, eu imaginava que quando chegasse a hora, meus filhos iam dividir tudo de forma justa, sem briga, com respeito. Que burrice a minha. Que ilusão. O Dr. Henrique abriu uma gaveta, pegou um formulário. Então vamos fazer um agora. Mas eu preciso que você me diga exatamente o que você quer. Porque uma vez que a gente registrar isso, não tem volta fácil. Fiquei pensando. Olhei pela janela. Dava para ver o movimento da rua lá embaixo. Gente correndo, gente trabalhando, gente vivendo. Pensei na minha vida, nos anos que eu passei dentro daquela oficina, nas madrugadas que eu acordava para abrir o portão antes do sol nascer, nos domingos que eu trabalhava porque tinha conta para pagar, filho, para sustentar. Pensei na Neuza, cuidando de tudo sozinha enquanto eu estava lá, sujo de graxa até o pescoço. Pensei no sacrifício, no esforço, na entrega. E pensei nos meus filhos, no Rogério, que eu paguei faculdade de engenharia, no Edilson, que eu comprei o primeiro carro quando ele se formou, na Luciana, que eu dei festa de casamento porque o marido dela não tinha condição e ela sonhava com um casamento bonito. Pensei em tudo que eu fiz, em tudo que eu dei, em tudo que eu abri mão. E pensei no sábado, na pasta de documentos, na palavra herança sendo jogada na minha cara como se eu já tivesse morrido. Virei para o Dr. Henrique e comecei a falar. Falei devagar, com calma, mas com firmeza. Ele foi anotando cada palavra. De vez em quando parava, me olhava por cima dos óculos, perguntava se eu tinha certeza. Eu dizia que sim. Quando terminei, ele largou a caneta, encostou na cadeira e ficou me olhando. Valdir, isso aqui vai causar um terremoto. Você sabe disso, né? Eu sabia. E era exatamente isso que eu queria. Ele disse que ia precisar de uns dias para preparar tudo. Que ia redigir o testamento, revisar os termos, deixar tudo juridicamente perfeito para não ter brecha. Que depois ia registrar em cartório. Eu concordei. Disse que não tinha pressa, mas que queria que fosse feito direito. Porque quando chegasse a hora de eles saberem, eu queria ver a cara de cada um. Queria que eles entendessem o tamanho da decepção que eles me causaram. Saí do escritório com uma sensação estranha. Não era alívio, não era felicidade. Era uma mistura de tristeza com determinação. Tristeza pelo que eu tinha perdido. Determinação pelo que eu ia fazer. Peguei o metrô de volta. Desci na minha estação. Caminhei até em casa. No caminho, passei pela padaria, onde eu sempre comprava pão. A dona me cumprimentou. E aí, seu Valdir? Tudo bem? Eu sorri. Disse que estava tudo bem. Mas não estava. Nada estava bem. Cheguei em casa. Abri a porta. Entrei naquele silêncio que tinha virado minha rotina. 8 anos morando sozinho. 8 anos desde que a Neuza se foi. No começo, os filhos apareciam bastante. Vinham almoçar, traziam os netos, faziam companhia. Mas com o tempo, as visitas foram rareando. Sempre tinha uma desculpa. Trabalho, compromisso, cansaço. Eu entendia. Ou pelo menos tentava entender. Fui até a cozinha, peguei um copo d'água, sentei na mesa.
Fiquei olhando para as cadeiras vazias. Tinha 4 cadeiras naquela mesa. Eu sentava sempre na mesma. As outras 3 ficavam ali, vazias, esperando gente que não vinha mais. Pensei em quantas vezes eu tinha colocado a mesa, feito comida, esperado os filhos aparecerem para a gente comer junto, mas eles sempre cancelavam em cima da hora, ou nem avisavam que não iam vir. Levantei, fui pro quarto, abri o armário. Lá no fundo, numa caixa de sapato velha, eu guardava umas coisas. Cartas antigas, fotos, documentos. Peguei a caixa, sentei na cama, abri. A primeira coisa que vi foi uma foto. Rogério pequenininho, uns 5 anos, sentado no capô de um carro que eu tinha acabado de consertar. Ele estava sorrindo, com a mão suja de graxa, imitando o pai. Eu lembrei daquele dia. Era um domingo. A oficina estava fechada, mas eu tinha ido lá dar um acabamento num serviço. Levei ele junto. Ele ficou o tempo todo do meu lado, me passando ferramenta, fazendo pergunta, querendo aprender. Peguei outra foto. Edilson, no dia da formatura. Beca, capelo, diploma na mão. Eu do lado dele, sorrindo, orgulhoso. Lembrei do quanto eu trabalhei para pagar aquela faculdade. Quantas vezes eu fiz hora extra, quantas vezes eu aceitei serviço que não queria aceitar, só para não faltar dinheiro no fim do mês. E ele lá, formado, feliz. Naquele dia ele me abraçou e disse: "Obrigado, pai, por tudo." Eu chorei. Não tinha vergonha de dizer. Chorei de emoção, de orgulho, de felicidade. Mais uma foto. Luciana, pequenininha, uns 7 anos, no colo da mãe. As duas rindo. Era num domingo na casa da praia. A gente tinha ido passar o fim de semana lá. Eu, a Neuza e os 3. A gente fez churrasco, brincou na areia, nadou no mar. Naquela noite, a Luciana sentou no meu colo e disse que queria morar para sempre ali, comigo e com a mãe. Que a gente nunca ia se separar. Que a gente ia ser feliz para sempre. Eu acreditei. Criança acredita nessas coisas. E pai também. Guardei as fotos de volta na caixa. Fechei o armário. Deitei na cama. Fiquei olhando para o teto. Pensei no testamento que eu tinha acabado de encomendar. Pensei nas consequências. Pensei na reação deles quando descobrissem. E pela primeira vez em dias, eu senti uma coisa parecida com paz. Não era felicidade. Era outra coisa. Era a sensação de quem finalmente tomou uma decisão. De quem finalmente vai fazer justiça. 3 dias depois, o Dr. Henrique me ligou. Disse que o testamento estava pronto, que precisava da minha assinatura e de 2 testemunhas. Marcamos para o dia seguinte, na parte da tarde. Eu cheguei no cartório, assinei tudo, com as testemunhas do lado. O tabelião carimbou, registrou, me entregou uma via. Eu dobrei o papel, coloquei dentro de um envelope pardo e levei para casa. Guardei na gaveta da minha escrivaninha, trancada com chave. E esperei. Na quinta-feira seguinte, o Rogério me ligou. Eram umas 10 da manhã. Eu estava na sala, assistindo o jornal, tomando meu café com leite. O celular tocou e o nome dele apareceu na tela. Atendi. "Oi, pai, tudo bem?" A voz dele era diferente. Não era a voz de filho preocupado com o pai. Era a voz de quem liga para cobrar alguma coisa. "Tudo, meu filho. E você?" Ele foi direto ao ponto. "Pai, a gente conversou aqui e decidiu que no sábado a gente volta aí para terminar aquela conversa. Tá bom pro senhor?" Terminar aquela conversa. Como se fosse assunto pendente. Como se fosse reunião de trabalho que ficou pela metade. Eu respirei fundo. "Sábado eu não posso, Rogério. Vou sair." Silêncio do outro lado. "Sair para onde, pai?" A voz dele ficou estranha, meio irritada. Eu inventei uma desculpa. Disse que ia almoçar com um amigo. "Mas, pai, isso é importante. Desmarca esse almoço." Eu senti o sangue subir. Desmarca. Ele estava me mandando desmarcar meu compromisso por causa da herança dele. "Não posso desmarcar, Rogério. Já está combinado." Outro silêncio. Ouvi ele respirar fundo do outro lado da linha. "Então domingo. A gente vai aí domingo de manhã." Não era pergunta. Era aviso. Eu disse que domingo estava bom. Ele desligou sem se despedir. Fiquei com o celular na mão, olhando para a tela apagada. Meu filho mais velho. O que eu segurava no colo e cantava para dormir quando ele era bebê. Agora me tratava assim, frio, impaciente, interesseiro. Sábado eu realmente saí. Não tinha almoço marcado com ninguém, mas eu precisava sair daquela casa.
Peguei o ônibus e fui até a Praia Grande. A casa da praia. Aquela que estava no nome da Neuza ainda. Aquela que eles queriam que eu transferisse para o meu nome para facilitar a partilha deles. Fazia uns 6 meses que eu não ia lá. Peguei a chave, abri o portão. O jardim estava meio abandonado. Mato crescendo entre as pedras. A pintura da fachada descascando. Mas a casa continuava de pé. Firme, como sempre foi. Entrei. Cheiro de lugar fechado. Aquele cheiro de casa que ninguém mora. Abri as janelas, deixei o ar entrar. Fui até a sala. Os móveis continuavam lá. Sofá velho, mesinha de centro, estante com uns livros empoeirados. Fotos nas paredes. Foto da gente. Eu, a Neuza e os 3. Férias de verão. Todo ano a gente vinha passar uns dias aqui. Os meninos adoravam. Corriam na praia, tomavam banho de mar, pediam picolé no fim da tarde. Eu ficava na varanda, olhando, feliz. Só de ver eles felizes, eu já estava feliz. Sentei no sofá. A mola estava afundada. O tecido desbotado. Mas ainda era confortável. Fechei os olhos. Conseguia ouvir a voz da Neuza chamando as crianças. Rogério, Edilson, Luciana, vem almoçar. Eles vinham correndo, molhados, com areia grudada nos pés. Ela brigava, mas estava sorrindo. Sempre estava sorrindo. A Neuza tinha um jeito de tornar tudo mais leve, tudo mais bonito. Mesmo quando a gente não tinha muito, ela fazia parecer que a gente tinha tudo. Levantei. Fui até o quarto. A cama continuava lá. O mesmo lençol florido que a Neuza gostava. Eu nunca troquei. Nunca mexi em nada. Depois que ela morreu, não consegui. Vim aqui umas poucas vezes, abria a casa, ficava algumas horas e voltava. Mas nunca consegui mudar nada. Era como se mudando as coisas, eu tivesse apagando ela. E eu não queria apagar. Queria manter tudo do jeito que ela deixou. Do jeito que ela era. Sentei na beirada da cama. Passei a mão no lençol. Pensei em quantas noites a gente dormiu ali. Quantas conversas a gente teve. Deitados, olhando para o teto, planejando o futuro. Ela sempre dizia que quando a gente ficasse velho, a gente ia morar aqui, pertinho do mar, longe da correria da cidade. A gente ia acordar cedo, tomar café na varanda, caminhar na praia. Os filhos iam vir visitar, trazer os netos. A gente ia ter uma velhice feliz, tranquila, juntos. Mas ela se foi cedo demais. Não deu tempo de nada disso acontecer. Um dia ela estava bem, no outro ela caiu no banheiro. AVC. Levei ela correndo para o hospital. Ficou internada 1 semana. Eu não saí de perto. Dormia na cadeira ao lado da cama dela. Segurava a mão dela. Conversava com ela. Mesmo ela sem responder. Dizia que estava tudo bem, que ela ia melhorar, que a gente ainda ia ter muitos anos juntos. Mas ela não melhorou. Numa quinta-feira de madrugada, ela apertou minha mão pela última vez e se foi. Os filhos chegaram no hospital quando já tinha acontecido. Chegaram atrasados. O Rogério estava viajando a trabalho. O Edilson estava numa reunião e não quis sair antes de terminar. A Luciana simplesmente não atendeu o telefone. Quando eles chegaram, a mãe já tinha partido. Eu estava sozinho quando ela se foi, segurando a mão dela. Sozinho, como sempre fui. Levantei da cama, fui até a cozinha. Abri a geladeira. Vazia. Desligada há meses. Olhei pela janela. Dava para ver o mar lá no fundo. O céu estava azul. Tinha gente na praia. Famílias. Crianças correndo. Casais de mãos dadas. Vida acontecendo. E eu ali. Sozinho numa casa vazia. Numa casa cheia de memória e vazia de gente. Fechei tudo de novo. Tranquei a porta. Olhei para casa por fora. Pensei no que os meus filhos queriam fazer com ela. Transferir para o meu nome. Regularizar. Preparar para partilha. Eles nem ligavam para casa. Não vinham aqui há anos. Não se importavam com as memórias. Só se importavam com o valor. Com quanto ia dar dividido por 3. Esse era o interesse deles. Dinheiro. Só dinheiro. Peguei o ônibus de volta. Cheguei em casa, já era de noite. Esquentei uma sopa. Comi, tomei banho, fui dormir. No domingo de manhã, acordei com o barulho da campainha. Olhei no relógio. 8h30 da manhã. Domingo. 8h30 da manhã. Levantei, coloquei uma roupa, fui atender. Eram eles. Os 3. De novo. O Rogério vinha na frente, com uma pasta diferente na mão. O Edilson e a Luciana atrás. Ninguém sorriu. Ninguém disse bom dia com carinho. Era só negócio.
Entraram sem esperar eu convidar. Sentaram no sofá. Mesma posição da outra vez. Eu fui fazer café. Não porque eu quis, mas porque eu ainda tinha educação. Ainda tinha respeito, mesmo eles não tendo. Levei as xícaras, coloquei na mesa. Ninguém agradeceu. O Rogério abriu a pasta. Pai, a gente trouxe uns documentos aqui. É só o senhor assinar e a gente resolve tudo hoje. Resolver tudo. Como se a minha vida fosse um problema para ser resolvido num domingo de manhã. Ele tirou uns papéis. Colocou na minha frente. Esse aqui é para transferir a casa da praia para o nome do senhor. Precisa da sua assinatura aqui e aqui. Apontou com a caneta. Eu olhei para o papel. Olhei para ele. E por que eu tenho que fazer isso? A voz dele ficou impaciente. Pai, já expliquei. Para facilitar depois. Para não ter problema. Para facilitar para eles. Não para mim. Eu não ia ganhar nada com aquilo. Era só para deixar tudo pronto para o dia que eu morresse. O Edilson se intrometeu. E tem esse outro documento aqui, pai. É uma procuração. Para caso o senhor fique doente, ou não possa mais decidir as coisas, a gente poder resolver por o senhor. Procuração. Eles queriam procuração. Queriam poder sobre os meus bens. Sobre a minha vida. Eu senti uma raiva subindo. Uma raiva que eu não sabia que eu tinha dentro de mim. Não vou assinar isso. A frase saiu dura. Seca. Os três me olharam. Como assim não vai assinar, pai? A Luciana perguntou. Não vou assinar. Não vou transferir a casa. Não vou dar procuração. Não vou fazer nada disso. O Rogério fechou a cara. Pai, o senhor está sendo teimoso. A gente está tentando ajudar. Ajudar. Eles achavam que estavam me ajudando. Ajudar em quê, Rogério? Ajudar vocês a pegarem o que é meu antes da hora? Silêncio pesado caiu na sala. O Edilson levantou. Olha, pai, não precisa ficar assim. A gente só está pensando no futuro. Eu levantei também. No futuro de vocês, não no meu. Porque se vocês estivessem pensando em mim, vocês não estavam aqui falando de herança. Estavam aqui me fazendo companhia, me perguntando se eu tô bem, se eu tô sozinho, se eu preciso de alguma coisa. Mas não. Vocês só apareceram aqui 2 vezes em 1 ano. E nas 2 vezes foi para falar de dinheiro. A Luciana tentou falar. Pai, não é assim. Eu cortei. É assim sim, Luciana. Eu não sou burro. Eu sei exatamente o que está acontecendo aqui. O Rogério guardou os papéis na pasta. Tá bom, pai. Se é assim, então a gente vai embora. Mas quando o senhor quiser resolver isso direito, me liga. Eles saíram. Bateram a porta. Eu fiquei ali, sozinho, de pé no meio da sala, tremendo. Tremendo de raiva. Tremendo de decepção. Tremendo de uma dor que eu não sabia que era possível sentir. Depois que eles saíram, eu não consegui fazer mais nada no resto do dia. Fiquei sentado na poltrona, olhando para a parede, tentando entender como tinha chegado naquele ponto. Como os filhos que eu criei, que eu sustentei, que eu amei com tudo que eu tinha, tinham virado aquelas pessoas frias, calculistas, interesseiras. Tentei lembrar quando foi que começou a mudar, quando foi que eles deixaram de ser meus filhos e viraram estranhos. Na segunda-feira, acordei com uma dor no peito. Não era dor de doença, era dor de mágoa, dor de decepção. Tomei meu café, mas não descia. Tentei comer uma fruta, mas não tinha vontade. Fiquei ali na cozinha, olhando pela janela, vendo o dia clarear. Pensei em ligar para alguém. Mas para quem? Os amigos da oficina, a maioria tinha morrido ou mudado de cidade. Os vizinhos eram educados, mas ninguém de intimidade. Eu estava sozinho, completamente sozinho. O celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi meio desconfiado. Alô? Do outro lado, uma voz de mulher, jovem, animada. Seu Valdir? Aqui é a Bruna, neta do seu Mário, lembra? Mário. Claro que eu lembrava. Mário era meu vizinho de oficina, lá nos anos 80. A gente trabalhava na mesma rua, ficamos amigos. Depois ele se aposentou, vendeu a oficina dele também e foi morar no interior, perto de Campinas. A gente se falava de vez em quando, mas fazia uns 2 anos que eu não tinha notícia dele. Lembro sim, Bruna. Tudo bem com você? Ela demorou um pouco para responder. Então, seu Valdir, eu tô ligando para avisar que o vô faleceu. Semana passada. Foi o coração. Foi rápido. Ele não sofreu. Senti um aperto no peito. Mário. Meu amigo Mário. Mais um que se foi. Sinto muito, Bruna. Seu avô era um homem bom. Ela agradeceu.
O velório foi lá em Campinas, mas eu lembrei que o senhor era amigo dele e quis avisar. Ele sempre falava do senhor. Agradeci o telefonema. Ela desligou. Fiquei com o celular na mão, pensando. Mário tinha ido embora. Mais um pedaço da minha vida que sumia. Mais uma pessoa que não ia estar mais aqui. Lembrei da última vez que eu vi ele. Devia fazer uns 3 anos. A gente se encontrou por acaso num posto de gasolina. Conversamos uns 20 minutos. Ele estava bem, animado, falando dos netos. Disse que a vida no interior era boa, tranquila, que ele acordava cedo, tomava café na varanda, ajudava na horta, que os netos iam lá todo fim de semana, que ele estava feliz. Inveja. Senti inveja naquele momento. Não era inveja ruim, era só uma vontade de ter aquilo também. De ter netos que visitavam, de ter filhos que ligavam, de ter uma família que se importava. Mas eu não tinha. Eu tinha 3 filhos que só apareciam quando queriam resolver herança, que só ligavam quando precisavam de alguma coisa. Ou nem ligavam. Passei a semana inteira pensando nisso, pensando no Mário, pensando na minha vida, pensando no testamento que estava guardado na gaveta. Na quinta-feira, o Dr. Henrique me ligou. Perguntou se estava tudo bem, se eu tinha mudado de ideia sobre alguma coisa. Eu disse que não, que estava tudo certo, que era para manter do jeito que a gente tinha combinado. Ele perguntou se os meus filhos tinham procurado de novo. Eu contei sobre o domingo, sobre os papéis que eles queriam que eu assinasse, sobre a discussão. Valdir, você não assinou nada, né? A voz dele ficou séria. Não, doutor, não assinei nada. Ele suspirou aliviado. Ainda bem, porque se você tivesse dado procuração para eles, ia complicar tudo. Eu perguntei por quê. Porque com procuração, eles podiam contestar o testamento. Podiam dizer que você não estava em plena capacidade mental. Podiam tentar anular. Então é importante você não assinar nada. Nada mesmo. Até porque agora o testamento já está registrado. Já está valendo. Desliguei o telefone com uma sensação estranha. Meus filhos queriam me passar a perna. Queriam me fazer assinar papéis que iam dar poder a eles sobre a minha vida. E eu quase caí. Quase assinei. Se não fosse a raiva que eu senti naquele domingo, se não fosse o orgulho que me fez dizer não, eu tinha assinado. E aí eles iam ter o controle de tudo. Do meu dinheiro, das minhas casas, das minhas decisões. Iam poder me internar num asilo. Iam poder vender meus bens. Iam poder fazer o que quisessem. No sábado, resolvi fazer uma coisa que eu não fazia há anos. Fui até o cemitério. Visitar a Neuza. Peguei 2 ônibus, desci na frente do portão, comprei umas flores brancas num vendedor que fica ali perto. Entrei. Caminhei entre os túmulos até achar o dela. Túmulo simples. Pedra cinza. Nome dela, data de nascimento, data de morte. Neuza Maria da Silva, 1952-2017. Descanse em paz. Agachei. Coloquei as flores no vasinho. Limpei a pedra com a mão. Tava com um pouco de poeira. Oi, meu amor. Minha voz saiu baixa, embargada. Faz tempo que eu não venho aqui. Desculpa. Fiquei ali de cócoras, olhando para a pedra, tentando sentir ela perto. Tentando imaginar que ela estava me ouvindo. As coisas não tão fáceis, Neuza. Os meninos mudaram. Não sei o que aconteceu. Não sei onde foi que eu errei. Sentei no chão. Não me importei com a roupa. Fiquei ali, sentado, conversando com ela. Contei tudo. A visita dos filhos, a pasta de documentos, a conversa sobre herança, o testamento que eu fiz, a decisão que eu tomei. Eu sei que você ia ficar triste. Sei que você ia querer que eu perdoasse. Mas eu não consigo, Neuza. Não consigo fingir que tá tudo bem. Porque não tá. Eles me magoaram. Magoaram fundo. Fiquei lá mais de 1 hora. Vendo o tempo passar, vendo outras pessoas chegarem, colocarem flores, rezarem, irem embora. Vida de cemitério. Gente visitando quem se foi. Gente que ainda lembra. Gente que ainda sente falta. Eu me perguntei se quando eu morresse meus filhos iam vir me visitar. Ou se iam só resolver a papelada, pegar a herança e seguir a vida. Aposto que era a segunda opção. Quando levantei, senti as pernas duras. A idade chegando. O corpo cobrando. Dei um último olhar para o túmulo da Neuza. Até breve, meu amor. Não sei quando eu volto, mas volto. Saí do cemitério com o coração pesado. Peguei o ônibus de volta, sentei perto da janela. Fiquei olhando a cidade passar. São Paulo. Cidade grande, cheia de gente. E mesmo assim,
A gente se sente sozinho. Cheguei em casa, já era tarde. Tomei banho. Esquentei uma comida. Liguei a televisão. Programa de auditório. Gente rindo. Gente se divertindo. Gente feliz. Desliguei. Silêncio. Aquele silêncio que dói. Aquele silêncio que grita. Peguei o telefone. Olhei a lista de contatos. Rogério, Edilson, Luciana. 3 nomes, 3 filhos. 3 pessoas que deviam estar do meu lado e não estavam. Pensei em ligar. Pensei em tentar mais uma vez. Tentar conversar. Tentar explicar como eu estava me sentindo. Mas para quê? Eles não iam entender. Iam achar que eu estava sendo dramático. Que eu estava exagerando. Que eu estava velho e sensível demais. Eles não iam reconhecer o erro deles. Não iam pedir desculpa. Não iam mudar. Então guardei o telefone e aceitei a realidade. Eu estava sozinho e ia continuar sozinho. Fui dormir, mas não consegui. Fiquei olhando para o teto, pensando, repassando a vida, as escolhas que eu fiz, os sacrifícios, as renúncias. Valeu a pena? Será que valeu a pena trabalhar tanto, abrir mão de tanta coisa para no final ser tratado assim? Não tinha resposta. Ou tinha, e a resposta era não. Não valeu a pena. Mas o que eu podia fazer agora? Voltar no tempo? Mudar as coisas? Não dava. O que estava feito? Estava feito. Mas o testamento? O testamento era minha resposta. Era minha forma de dizer para eles que eu vi, que eu entendi, que eu não era bobo, que eu sabia exatamente o que eles eram, e que eles iam colher o que plantaram. Justiça. Era só isso que eu queria. Justiça. Não vingança. Justiça. Dormi tarde. Acordei cedo. Domingo de novo. Mais um domingo sozinho. Mais um dia arrastado. Mais um dia de solidão. Pensei em ir na praça caminhar, mas não tive vontade. Fiquei em casa, olhando pela janela, vendo a vida dos outros acontecer, enquanto a minha vida ficava parada, esperando. Esperando o dia que eles iam descobrir. O dia que tudo ia fazer sentido. Passaram-se 3 semanas sem notícias deles. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem, nada. Era como se eu tivesse deixado de existir. E talvez, na cabeça deles, eu realmente tinha deixado. Afinal, eu não assinei os papéis. Não fiz o que eles queriam. Então não tinha mais utilidade. Simples assim. Eu tinha virado um problema que eles decidiram ignorar até eu mudar de ideia. Ou até eu morrer. Numa terça-feira, eu estava na fila do banco. Tinha ido sacar dinheiro para pagar umas contas. A fila estava grande, demorada, como sempre. Eu estava ali, esperando, quando ouvi uma voz conhecida atrás de mim. Seu Valdir? Virei. Era a dona Célia, uma senhora que morava no meu prédio, 2 andares abaixo. A gente se cumprimentava no elevador, trocava umas palavras, mas nunca tinha passado disso. Dona Célia, como vai? Ela sorriu. Uma senhora baixinha, cabelo branco, uns 70 anos, olhos gentis. Vou bem. E o senhor? Conversamos amenidades enquanto a fila andava devagar. Ela perguntou se eu estava morando sozinho. Eu disse que sim. Ela comentou que também morava sozinha, desde que o marido faleceu. Fazia 5 anos. A solidão é dura, né, seu Valdir? Concordei com a cabeça. Era dura mesmo. Quando chegou a vez dela no caixa, ela se despediu. Mas antes de ir embora, ela me olhou e disse: se quiser tomar um café qualquer dia, pode bater na minha porta. Apartamento 202. Faço um bolo de fubá muito bom. Sorri. Agradeci. Disse que ia pensar. Ela foi embora. Eu fiquei ali, pensando naquele convite simples. Tomar um café, comer um pedaço de bolo, conversar com alguém. Parecia tão pouco, mas era tanto. 2 dias depois, numa quinta-feira de tarde, eu desci até o 2º andar. Parei na frente do apartamento 202. Fiquei ali uns minutos, pensando se devia tocar a campainha ou não. Me senti meio bobo. Homem de 74 anos, com vergonha de tocar campainha para tomar café com a vizinha. Mas no final, toquei. Dona Célia abriu a porta com um sorriso largo. Seu Valdir, que alegria! Entra, entra! O apartamento dela era parecido com o meu. Mesma planta, mas completamente diferente. Tinha vida, tinha cor, tinha plantas nas janelas, fotos nas paredes, capas coloridas no sofá. Tinha cheiro de casa habitada, de lugar onde alguém realmente morava.
Não era só um espaço vazio cheio de silêncio. Era um lar. Ela me ofereceu a poltrona, foi até a cozinha, voltou com uma bandeja. Café quentinho, bolo de fubá ainda morno, guardanapo de papel. A gente conversou. Sobre tudo e sobre nada. Ela me contou da vida dela. Tinha sido professora de escola primária a vida inteira. Casou tarde, aos 35. Não teve filhos. Sempre quis, mas não veio. O marido morreu de câncer. Sofreu 1 ano inteiro até o fim. Ela cuidou dele em casa, sozinha, sem ajuda de ninguém. Quando ele se foi, ela ficou, sozinha de novo. Mas foi seguindo. Porque é isso que a gente faz. Segue. Eu contei da minha vida também, da oficina, da Neuza, dos filhos. Não contei tudo. Não contei da herança, dos documentos, da decepção. Mas contei que fazia tempo que eles não apareciam, que eu morava sozinho, que a solidão pesava. Ela me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela colocou a mão na minha e disse: a gente cria os filhos para a vida deles, não para a nossa. Quando eles crescem, vão embora. E a gente fica. É assim mesmo. Saí de lá 2 horas depois, com o coração um pouco mais leve. Tinha sido bom conversar. Tinha sido bom estar na companhia de alguém. Alguém que não queria nada de mim. Que não estava medindo o valor da minha casa ou calculando herança. Alguém que só queria conversar, tomar um café, dividir um pedaço de bolo. Simples assim. No domingo, eu estava fazendo meu almoço quando o celular tocou. Era a Luciana. Meu coração acelerou. Fazia quase 1 mês que ela não ligava. Atendi. Oi, pai. A voz dela era estranha, meio chorosa. Luciana? Tá tudo bem? Ela suspirou fundo. Não, pai. Não tá. Meu estômago embrulhou. O que aconteceu? Ela demorou a responder. O Rodrigo perdeu o emprego. Rodrigo era o marido dela. Trabalhava numa empresa de logística. Ganhava bem. Sempre foi o provedor da casa. Perder emprego é ruim, mas ele acha outro. Ela bufou. Não é tão simples assim, pai. Ele está desempregado há 2 meses. As contas estão atrasando. A gente não sabe o que fazer. Fiquei calado, esperando o que eu sabia que ia vir. Pai, o senhor não pode ajudar a gente? Lá vinha. Dinheiro. Era sempre dinheiro. Ajudar como, Luciana? A voz dela ficou chorosa de verdade agora. Com um empréstimo. Só até ele arrumar outro emprego. A gente paga de volta. Empréstimo. Quantas vezes eu já tinha ouvido isso? Quantas vezes eu já tinha emprestado e nunca tinha visto a cor do dinheiro de volta? Quanto? Ela hesitou. Uns 10 mil. 10 mil reais. Não era pouco. Mas eu tinha. Eu podia ajudar. A questão não era se eu podia. Era se eu devia. Luciana, vocês sumiram. Faz 1 mês que ninguém liga. Ninguém aparece. E agora você me liga porque precisa de dinheiro? Silêncio do outro lado. Não é assim, pai. Mas era. Era exatamente assim. Desculpa, Luciana. Não posso ajudar. A voz dela mudou na hora. Como assim não pode? O senhor tem dinheiro guardado. Eu sei que tem. Senti a raiva subindo. Tenho. É meu. Eu trabalhei 40 anos para ter. E não vou dar para quem só lembra de mim quando precisa. Ela gritou. Pai, eu sou sua filha. Eu tô passando dificuldade. Gritei também. E eu sou seu pai. E você só aparece quando quer alguma coisa. Ela começou a chorar, daquele jeito dramático. Eu não acredito que o senhor está fazendo isso comigo. A própria filha. Respirei fundo. Tentei me acalmar. Luciana, eu ajudei você a vida inteira. Paguei sua faculdade. Dei seu casamento. Ajudei quando você e o Rodrigo compraram o carro. Ajudei quando vocês reformaram a casa. Sempre ajudei. Mas agora chega. Agora eu preciso pensar em mim. Ela fungou. O senhor mudou, pai. Tá diferente. Tá egoísta. Egoísta. Eu que me acabei de trabalhar a vida inteira para dar tudo para eles, agora era egoísta porque disse não. Se cuidar de mim é ser egoísta, então eu sou egoísta mesmo. Ela desligou na minha cara. Fiquei com o celular na mão, tremendo. De raiva, de tristeza, de decepção. Desliguei o fogo. Não tinha mais fome. Sentei no sofá. Fiquei ali, olhando para a parede, pensando. Será que eu tinha sido muito duro? Será que eu devia ter ajudado? Não, não devia. Porque não era sobre o dinheiro. Era sobre o respeito. Era sobre a forma como ela me tratou. Como todos eles me trataram. Como se eu fosse um banco, um cofre. Algo que só tinha utilidade quando eles precisavam sacar alguma coisa. Naquela noite tomei uma decisão. Peguei o celular.
Entrei no grupo da família que a Luciana tinha criado anos atrás. Família Silva, o nome do grupo. Tinha eu, os 3 filhos e alguns netos. Eu nunca mandava mensagem, só ficava vendo as conversas deles. Fotos dos netos, vídeos, piadas, planos de fim de semana que nunca me incluíam. Comecei a escrever. Boa noite. Quero avisar uma coisa importante. Fiz meu testamento. Tá tudo registrado em cartório. Quando eu morrer, vocês vão saber o que decidi. Até lá, quero que respeitem minhas decisões e minha vida. Boa noite. Mandei. 3 segundos depois, o Rogério começou a escrever. Pai, que mensagem é essa? Não respondi. O Edilson entrou. Pai, o senhor tá bem? Também não respondi. A Luciana mandou áudio. Voz nervosa. Pai, pelo amor de Deus, que história é essa de testamento? O senhor tá doente? Tá acontecendo alguma coisa? Não respondi nenhum deles. Só saí do grupo. E bloqueei os 3. Pronto. Tinha feito o que tinha que fazer. Tinha avisado. Agora era só esperar. Esperar o tempo passar. Esperar o dia inevitável chegar. E esperar a justiça ser feita. Durante a semana seguinte, meu celular não parou de tocar. Ligações dos 3. Mensagens por SMS. Até o WhatsApp, mesmo bloqueados, eles tentavam mandar mensagem por outros números. Números de noras, de genros, de netos. Todo mundo querendo saber o que tinha acontecido. Por que eu tinha mandado aquela mensagem? O que tinha no testamento? Se eu estava bem, se eu estava doente, se alguém tinha me influenciado. Eu não respondi nenhuma. Nenhuma. Deixei tocar, deixei chamar, deixei acumular mensagem. Eu tinha passado anos esperando eles me ligarem. Anos esperando uma visita. Anos esperando um "Oi, pai, como você tá?" E agora que eles estavam desesperados atrás de mim, eu não ia atender. Não ia dar satisfação. Não ia explicar nada. Eles que ficassem se corroendo de curiosidade. Na quinta-feira, eu estava voltando da padaria quando vi um carro parado na frente do prédio. Era o carro do Rogério. Ele estava encostado no capô, de braços cruzados, esperando. Quando me viu, veio na minha direção. Pai, finalmente. O senhor não atende telefone, não responde mensagem. A gente está preocupado. Preocupado. Claro, preocupado com o testamento. Não comigo. Não tem nada para se preocupar, Rogério. Tô bem. Tentei passar por ele. Ele segurou meu braço. Pai, que história é essa de testamento? Por que o senhor fez isso sem falar com a gente? Me soltei. Porque o testamento é meu. A decisão é minha. Eu não preciso pedir autorização de ninguém. A voz dele ficou grossa. Mas a gente tem direito de saber o que o senhor decidiu. Olhei nos olhos dele. Não, não tem. Vocês vão saber quando eu morrer. Até lá, não é problema de vocês. Ele ficou vermelho. Pai, eu não tô acreditando na forma como o senhor tá agindo. Parece que o senhor virou outra pessoa. Outra pessoa. Ou a mesma pessoa que finalmente cansou de ser capacho. Rogério, vocês passaram 1 mês sem falar comigo. 1 mês. E só apareceram aqui agora porque viram a mensagem sobre o testamento. Vocês não se importam comigo. Vocês se importam com o que eu tenho. A voz dele subiu. Isso não é verdade, não é? Então me diz, quando foi a última vez que você veio aqui só para me fazer companhia? Para tomar um café? Para assistir um jogo comigo? Sem querer nada em troca? Ele ficou em silêncio. Não tinha resposta. Porque não tinha. A última vez que ele tinha vindo sem interesse era quando a mãe dele ainda estava viva. Depois que ela morreu, as visitas foram só por obrigação, ou por conveniência. É o que eu pensei. Passei por ele, entrei no prédio, ele gritou atrás de mim. Pai, espera! Não esperei. Subi de elevador. Entrei no apartamento, tranquei a porta. Sentei no sofá. Meu coração estava acelerado, minhas mãos tremendo. Mas eu tinha feito o certo. Tinha mantido minha posição. Não tinha cedido. Não tinha dado explicação. Não devia nada a eles. No sábado, bateram na minha porta. Olhei pelo olho mágico. Era a Luciana, sozinha. Ela nunca vinha sozinha. Pensei em não abrir. Mas alguma coisa em mim quis ouvir o que ela tinha para dizer. Abri a porta. Ela estava com os olhos vermelhos. Parecia que tinha chorado. Oi, pai. Posso entrar? Hesitei, mas deixei. Ela entrou. Sentou no sofá. Ficou mexendo na bolsa, nervosa. Pai,
Eu vim pedir desculpa. Fiquei calado, esperando. Desculpa por ter desligado na sua cara outro dia. Desculpa por só ter ligado quando precisava de dinheiro. O senhor tem razão. A gente tá errado. Aquilo me pegou de surpresa. Eu não esperava pedido de desculpa. Esperava mais cobrança, mais pressão, mais manipulação. Mas ela estava ali, aparentemente arrependida. Por que você tá aqui, Luciana? Ela olhou para mim. Porque eu senti falta do senhor. Porque eu percebi que a gente está se afastando. E eu não quero isso. Será? Será que era verdade? Ou era só mais uma estratégia para me fazer mudar o testamento? Luciana, eu não vou mudar o testamento. Ela balançou a cabeça. Não é sobre isso, pai. É sobre a gente. Sobre nossa relação. Sentei na poltrona. Olhei para ela. Minha filha caçula. A menina que eu carregava no colo. Que eu levava para a escola. Que eu ensinava a andar de bicicleta. Que me chamava de paizão. Onde foi que tudo desandou? Você sabe quando foi a última vez que você veio me visitar só por visitar? Sem ter compromisso depois? Sem estar com pressa? Ela abaixou a cabeça. Faz tempo. Faz anos. Anos. Sabe o que dói, Luciana? Não é o dinheiro. Não é a herança. É o abandono. É acordar todo dia sozinho. É passar o Natal sozinho. É fazer aniversário sozinho. É estar doente e não ter ninguém para me levar no médico. É ter 3 filhos e se sentir órfão. Ela começou a chorar. Não sei se era real ou teatro. Não importava mais. O estrago já estava feito. Pai, eu sei que a gente errou. Mas dá pra gente consertar. Dá pra gente recomeçar. Balancei a cabeça. Não dá, Luciana. Porque não é só sobre errar. É sobre não se importar. Vocês só vieram atrás de mim quando viram que eu fiz um testamento. Vocês ficaram desesperados. Não porque podem perder o pai, mas porque podem perder a herança. Ela soluçou. Não é verdade. É sim. E você sabe que é. Levantei. Acho melhor você ir embora. Ela se levantou também. Veio até mim. Tentou me abraçar. Eu não retribuí. Fiquei parado, de braços ao lado do corpo. Ela chorou no meu ombro. Eu não senti nada. Nem pena. Nem dó. Nem vontade de consolar. Era como se meu coração tivesse virado pedra. Ela soltou. Limpou o rosto. Eu vou embora. Mas eu quero que o senhor saiba que eu te amo. Não respondi. Acompanhei ela até a porta. Ela saiu. Fechei a porta devagar. Encostei nela. Fiquei ali, parado, pensando. Será que eu estava sendo muito duro? Será que eu estava exagerando? Não, não estava. Porque era tarde demais. A mágoa já tinha fincado raiz. A decepção já tinha tomado conta. Não dava mais para voltar atrás. Nos dias seguintes, voltou o silêncio. Eles desistiram de tentar me convencer. Desistiram de me ligar, de mandar mensagem, de aparecer. Foi como se tivessem aceitado que não iam conseguir nada, que não iam mudar minha cabeça. E honestamente, foi um alívio. O silêncio doía, mas doía menos que a falsidade. Comecei a descer no apartamento da dona Célia com mais frequência. Toda quinta-feira, depois do almoço, eu batia na porta dela. A gente tomava café, comia bolo, conversava sobre a vida, sobre o passado, sobre as saudades. Ela era boa companhia, não cobrava nada, não queria nada, só queria companhia também. 2 velhos solitários dividindo a solidão. E de alguma forma, aquilo aquecia o peito. Um dia, ela me perguntou sobre meus filhos. Eu contei tudo. A herança, os documentos, o testamento, a decepção. Ela me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Sabe, seu Valdir, às vezes a gente cria expectativas sobre os filhos. A gente acha que eles vão ser de um jeito, mas eles são do jeito deles. E a gente tem que aceitar. Ou sofrer para sempre. Será que era isso? Será que eu tinha criado uma expectativa irreal? Será que eu esperava demais deles? Não. Não era expectativa irreal. Era o básico. Era o mínimo. Era respeito. Era consideração. Era lembrar que o pai existe. Não era pedir muito. Era pedir o óbvio. E eles não tinham dado nem isso. Voltei para casa pensando se eu ia me arrepender no futuro. Se quando chegasse a hora final eu ia querer eles do meu lado. Se eu ia perdoar. Não sabia. Ainda não sabia. Mas uma coisa eu sabia. O testamento ia valer. E eles iam aprender. Mesmo que doesse. Mesmo que tarde. Eles iam aprender que o pai deles não era bobo. E que justiça às vezes dói.
3 meses se passaram desde a última vez que eu tinha falado com algum deles. 3 meses de silêncio completo. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Era como se eu tivesse morrido, mas continuasse respirando. Fantasma em vida. E sabe o que era pior? Eu já tinha me acostumado. Já não esperava mais nada. Já tinha aceito que era assim que ia ser até o fim. Numa manhã de terça, eu acordei com uma dor no peito. Diferente das outras vezes. Mais forte, mais aguda. Tomei água. Sentei na beirada da cama. Esperei passar, mas não passou. Peguei meu remédio de pressão. Tomei. Esperei mais um pouco. A dor continuava. Fui até a sala. Sentei no sofá. Tentei respirar fundo. O peito apertado. Suor frio na testa. Medo começando a subir. Peguei o celular. Quem eu ia ligar? Meus filhos? Bloqueados. E mesmo se não tivessem, será que viriam? Será que se importariam? Pensei na dona Célia. Mas era cedo demais. Ainda nem era 7 da manhã. Não queria assustar ela. Resolvi esperar mais um pouco. Se piorasse, eu ia para o hospital sozinho. De táxi. Como sempre fiz tudo sozinho. A dor foi aliviando aos poucos. Meia hora depois, já estava melhor. Só um susto. Só o coração avisando que a idade estava chegando. Que o corpo estava cobrando os anos. Fiquei ali, sentado, pensando. E se tivesse sido grave? E se eu tivesse caído ali, sozinho, sem ninguém para socorrer? Quanto tempo demoraria para alguém perceber? 1 dia? 2? 1 semana? Até o cheiro denunciar? Levantei. Fui tomar banho. Tentar espantar aqueles pensamentos ruins. A água quente caindo nas costas. O vapor enchendo o banheiro. Eu ali, velho, cansado, sozinho. Pensei na Neuza. Se ela tivesse viva, nada disso teria acontecido. Ela sabia lidar com os meninos. Sabia cobrar sem brigar. Sabia aproximar. Eu sempre fui mais duro, mais fechado. Sempre achei que trabalhar e prover era o suficiente. Que amor era pagar as contas. Que carinho era garantir o futuro deles. Talvez eu tenha errado nisso. Talvez eu devia ter abraçado mais, conversado mais, demonstrado mais. Mas eu fui criado assim. Meu pai era assim. Homem da minha geração não ficava dizendo eu te amo toda hora. A gente mostrava amor de outro jeito. Com trabalho, com sacrifício, com presença silenciosa. Mas talvez isso não tenha sido suficiente. Talvez eles tenham crescido sem saber que eu amava. E quando adultos, viraram o que viraram. Mas não. Não era culpa minha. Eu dei tudo. Tudo que eu tinha. Tudo que eu podia. E eles receberam. Usaram. E jogaram fora. Jogaram fora o pai quando ele não tinha mais utilidade imediata. Quando ele virou só um velho morando sozinho, esperando a hora de morrer para liberar a herança. Não. Eu não ia aceitar a culpa. A culpa era deles, do egoísmo deles, da ganância deles. No começo da tarde, desci até a portaria. Peguei a correspondência. Contas, propaganda de mercado, um envelope branco. Sem remetente, só meu nome escrito à mão. Letra bonita, letra de mulher. Abri ali mesmo. Era uma carta. Letra pequena, caprichada. Comecei a ler. Querido pai, sei que o senhor não quer falar comigo, sei que não quer ouvir, mas eu preciso escrever. Preciso colocar para fora o que está aquecendo aqui dentro. Pai, eu errei. Sei que errei. E sei que pedir desculpa agora parece pouco. Parece tarde. Mas é tudo que eu tenho para oferecer. Desculpa por ter sido egoísta. Por ter pensado só em mim. Por ter te tratado mal. Por ter te abandonado. Era da Luciana. Continuei lendo. Eu penso no Senhor todo dia. Penso em como as coisas chegaram nesse ponto. Em como a gente se afastou tanto. Eu lembro do Senhor me buscando na escola. Me levando no parque. Me ensinando a andar de bicicleta. Me dando colo quando eu chorava. Onde foi que eu perdi isso? Onde foi que eu virei essa pessoa que só procura o pai quando precisa? As palavras continuavam. Página inteira. Ela falando sobre arrependimento. Sobre saudade. Sobre vontade de voltar atrás. Sobre querer reconquistar a confiança. Sobre querer ser filha de verdade. E no final, uma frase. Eu te amo, pai. Mesmo que o senhor não acredite. Eu te amo. Dobrei a carta. Guardei no bolso. Subi pro apartamento. Sentei no sofá. Peguei a carta de novo. Li mais uma vez. Tentando sentir se era sincero. Se era verdadeiro. Ou se era só mais uma tentativa de me amolecer. De me fazer mudar o testamento.
Não consegui decidir, porque quando a gente está magoado demais, a gente não consegue mais distinguir verdade de mentira. Tudo parece manipulação. Guardei a carta na gaveta, do lado do testamento. 2 papéis, 2 verdades diferentes. O testamento era minha justiça. A carta era o arrependimento dela. Mas arrependimento de verdade? Ou arrependimento interesseiro? Não dava para saber. E talvez nunca ia dar. Naquela noite não consegui dormir direito. Ficava revirando na cama, pensando: será que eu estava sendo injusto? Será que eu estava jogando fora a chance de ter meus filhos de volta? Mas que filhos? Os que só apareceram quando descobriram que eu tinha feito testamento? Os que passaram meses sem dar notícia? Os que sentaram na minha sala com pasta de documentos para dividir meus bens enquanto eu ainda respirava? Levantei de madrugada. Fui até a cozinha. Tomei água. Olhei pela janela. A cidade dormindo lá embaixo. Luz dos postes. Carros passando de vez em quando. Vida continuando. Indiferente. Voltei para o quarto. Deitei de novo. E dessa vez dormi. Sono pesado. Sem sonho. Só cansaço. No fim de semana, a dona Célia me convidou para ir com ela visitar a irmã dela no interior, perto de Sorocaba. Eu não conhecia. Ela disse que a irmã tinha um sítio pequeno, que era bonito, tranquilo, que ia me fazer bem sair um pouco de São Paulo. Aceitei. Não tinha nada para fazer mesmo. E ficar em casa sozinho no fim de semana era deprimente. Pegamos um ônibus no sábado de manhã. Viagem de 2 horas. A irmã dela, Dona Marlene, nos buscou na rodoviária. Mulher simpática, animada, parecida com a Célia. Fomos até o sítio. Lugar simples. Casa de alvenaria. Quintal grande. Árvores frutíferas. Galinheiro. Horta. Cachorro velho deitado na sombra. Paz. Almoçamos lá. Comida caseira. Arroz, feijão, frango caipira, salada da horta. Depois do almoço, sentamos na varanda. Tomamos café. Conversamos. Dona Marlene perguntou se eu tinha filhos. Disse que sim. 3. Ela perguntou se eles vinham me visitar. Dona Célia me olhou. Eu respondi que não, que a gente estava meio afastado. Dona Marlene balançou a cabeça. É duro, né? A gente cria, dá tudo e no final ficam longe. Ela tinha 2 filhos. Um morava nos Estados Unidos, outro em Curitiba. Raramente vinham. Mandavam dinheiro todo mês. Mas ela dizia que preferia a presença, que dinheiro não aquecia o coração, que solidão não se resolvia com depósito na conta. Concordei. Era exatamente isso. Dinheiro era o de menos. O que doía era a ausência, o descaso, o abandono. Voltamos para São Paulo no domingo à noite. Cheguei em casa cansado, mas de alguma forma mais leve. Tinha sido bom sair, respirar outro ar, ver outro lugar, estar na companhia de gente que não cobrava nada, que só queria dividir o tempo. Simples assim. Segunda de manhã, voltei à rotina. Acordei. Café, jornal, caminhada na praça, almoço, cochilo, televisão, jantar, banho, cama, vida de velho, vida de quem não tem mais muito o que fazer, só esperar. Esperar o tempo passar, esperar o corpo ir pedindo arrego, esperar o fim chegar. E quando chegasse, deixar meu recado, meu testamento, minha última palavra. Foi num dia comum, uma quinta-feira de manhã, que aconteceu algo que eu não esperava. Eu estava na padaria comprando pão quando esbarrei no Paulo, um antigo cliente da oficina. Fazia uns 10 anos que eu não via ele. A gente se cumprimentou, conversou ali mesmo, no meio da padaria. Ele me disse que tinha se aposentado também, que estava morando ali perto, e me convidou para tomar um café no bar da esquina. Sentamos numa mesinha na calçada. Pedimos café. Ele acendeu um cigarro. E aí, Valdir? Como é que tá a vida de aposentado? Dei de ombros. Vai levando. E a sua? Ele deu uma tragada longa. Ah, cara, não é fácil. A gente passa a vida inteira trabalhando, aí para, e fica sem saber o que fazer com o tempo. Concordei com a cabeça. Era exatamente isso. A gente conversou sobre os velhos tempos, a oficina, os carros que a gente consertava, os clientes esquisitos, as histórias engraçadas. Ele lembrou de uma vez que um cara levou um Fusca lá, todo desmontado, querendo que a gente montasse em um dia. A gente riu. Bons tempos. Tempos em que eu tinha propósito, tinha função, tinha valor. Depois de um tempo, ele perguntou da minha família. Contei que era viúvo há 8 anos, que tinha 3 filhos.
Ele perguntou se eles moravam perto, se visitavam. Hesitei, mas acabei contando a verdade. Que não, que a gente estava distante, que tinha tido uns problemas. Ele ficou sério. É foda isso, né? A gente se mata de trabalhar pros filhos e no final eles somem. Ele me contou que tinha um filho só, que o filho tinha casado, mudado pro interior e agora mal ligava. Só nas datas importantes, aniversário, Natal, Dia dos Pais. E olhe lá, sabe o que eu aprendi, Valdir? Que filho não é investimento. A gente acha que se a gente der tudo, eles vão retribuir. Mas não funciona assim. Eles vivem a vida deles. E a gente tem que viver a nossa. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Filho não é investimento. Será que era isso? Será que eu tinha tratado meus filhos como investimento? Como se todo sacrifício que eu fiz fosse gerar retorno. Como se amor fosse uma transação comercial. Dei tanto, espero receber tanto de volta. Talvez sim. Talvez eu tenha errado nisso. Mas mesmo assim, não justificava. Não justificava a forma como eles me trataram. Saí do café pensativo. Voltei para casa devagar. Passei pela praça. Sentei num banco. Fiquei ali, vendo o movimento. Mães com carrinhos de bebê. Velhos jogando dominó. Crianças correndo. Cachorros sendo passados. Vida acontecendo. E eu ali, parado no tempo. Preso no passado. Preso na mágoa. Preso na decepção. Quando cheguei em casa, tinha uma mensagem no celular. Número desconhecido. Mas tinha nome. Gabriel. Meu neto. Filho do Rogério. 18 anos. Sempre foi um menino bom. Quieto. Educado. Abri a mensagem. Vô, posso ir aí te visitar amanhã? Fiquei olhando para a mensagem por um tempo. Gabriel. O menino que eu ensinei a jogar dama. Que eu levava para tomar sorvete quando ele era pequeno. Que sempre me abraçava apertado quando me via. Respondi. Pode. No dia seguinte, sexta-feira, ele tocou a campainha às 3 da tarde. Abri a porta. Lá estava ele. Alto, magro, cabelo comprido, mochila nas costas. Me deu um abraço. Um abraço de verdade. Daqueles que a gente sente. Oi, vô. Fazia tempo. Fazia mesmo. Mais de um ano. Desde antes de tudo desandar. Preparei um lanche. Sentamos na mesa. Ele comeu como só adolescente come. Com fome de verdade. A gente conversou sobre trivialidades. Escola, faculdade que ele queria fazer, amigos, namorada, coisas leves. Depois ele ficou sério. Vô, eu vim aqui porque eu queria falar sobre uma coisa. Esperei. Ele respirou fundo. Sobre o que está acontecendo entre o senhor e o meu pai. Aí estava. O verdadeiro motivo da visita. Teu pai te mandou aqui? Ele balançou a cabeça. Não, ele nem sabe que eu vim. Mas eu sei que vocês brigaram. Que o senhor não fala mais com ele. Com a tia, com o tio. E eu queria entender por quê. Olhei para ele, tentando decidir o quanto eu devia falar. O quanto ele merecia saber. Gabriel, isso é coisa entre eu e teu pai, ele insistiu. Mas vô, o senhor é meu avô. Eu gosto do senhor. E não quero perder o senhor por causa de uma briga que eu nem sei direito o que é. Senti um aperto no peito. Aquele menino estava ali, genuinamente preocupado. Não por herança, não por interesse, mas porque se importava. Porque ainda tinha afeto. Porque ainda era família de verdade. Respirei fundo. Contei. Não contei tudo, mas contei o suficiente. A visita dos 3, a conversa sobre herança, os documentos que queriam que eu assinasse, a forma como me trataram, a decepção que eu senti. Ele ouviu em silêncio. Quando terminei, ele baixou a cabeça. Vô, eu não sabia. Meu pai nunca contou isso. Claro que não contou. Filho não conta as próprias vergonhas. Sabe o que mais dói, Gabriel? Não é o que eles fizeram. É o que eles não fizeram. Não apareceram. Não ligaram. Não se importaram. Eu fiquei doente há uns meses. Dor no peito. Sozinho aqui. E sabe quem eu liguei? Ninguém. Porque eu não tinha ninguém para ligar. Os 3 filhos que eu criei e eu sozinho, com medo de morrer, sem ter para quem pedir ajuda. Ele limpou os olhos. Tava chorando. Vô, me desculpa. Me desculpa por não ter vindo antes. Por não ter percebido. Eu sou idiota. Balancei a cabeça. Você não, Gabriel. Você é jovem. Tem sua vida, seus problemas. Eu entendo. Mas teu pai, tua tia, teu tio, eles não têm desculpa. Eles são adultos. Sabem o que é certo e errado. E escolheram o errado. Ele ficou mais um tempo.
A gente conversou sobre outras coisas. Ele me mostrou fotos no celular, viagens que tinha feito, amigos, a namorada, planos para o futuro. Quando foi embora, me abraçou de novo. Vô, eu vou voltar. Vou vir te visitar mais. Prometo. Sorri. Não precisa prometer, Gabriel. Só vem quando quiser. De verdade. Não por obrigação. Depois que ele saiu, fiquei pensando. Aquele menino ainda tinha coração. Ainda tinha humanidade. Talvez nem tudo tivesse se perdido. Talvez ainda existisse esperança. Mas não nos meus filhos. Neles não. Neles a ganância tinha tomado conta. Tinha apagado qualquer resquício de afeto verdadeiro. E não tinha volta. No fim de semana, o Gabriel voltou. Trouxe pizza. A gente comeu. Assistiu filme. Conversou. Foi bom. Foi um alívio ter companhia. Companhia verdadeira. Sem interesse, sem segunda intenção. Só um neto visitando o avô. Simples. Bonito. Como devia ser. Ele me perguntou sobre o testamento, se era verdade que eu tinha feito. Disse que sim. Ele perguntou o que tinha nele. Disse que quando chegasse a hora, ele ia saber. Ele não insistiu. Não pressionou. Só aceitou. E aquilo foi refrescante. Alguém que respeitava minhas decisões sem questionar, sem cobrar, sem julgar. Na segunda, de manhã cedo, recebi uma ligação. Era o Dr. Henrique. Valdir, bom dia, tudo bem? Disse que sim. Preciso que você venha aqui no escritório. Tem uma coisa que eu preciso conversar com você. É sobre o testamento. Meu coração acelerou. Aconteceu alguma coisa? Ele hesitou. Não exatamente. Mas eu prefiro conversar pessoalmente. Pode ser hoje? Marquei para a parte da tarde. Passei o dia inquieto. Será que tinha algum problema? Será que alguém tinha tentado impugnar? Será que meus filhos tinham ido atrás de advogado? Às 2 horas, peguei o metrô. Fui até o escritório. A secretária me recebeu. Me levou até a sala dele. O doutor Henrique estava sério. Mais sério que o normal. Valdir, senta. Preciso te contar uma coisa. Sentei. Ele mexeu em uns papéis sobre a mesa. Ontem recebi uma ligação do Rogério. Ele foi em outro advogado. Tá querendo entrar com uma ação para te interditar. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Interditar? Ele confirmou. Sim. Alegar que você não está em plenas condições mentais. Que está sendo influenciado. Que precisa de um curador. A raiva subiu. Quente. Vermelha. Cegando tudo. Ele está fazendo isso por causa do testamento. Não era pergunta. Era afirmação. O doutor Henrique concordou. Com certeza. Se ele conseguir te interditar, o testamento pode ser anulado. E ele assume o controle dos seus bens. Filho da mãe. Meu próprio filho. Tentando me tirar a sanidade. Me tirar a liberdade. Me transformar em incapaz. Só para ficar com o dinheiro. E ele consegue? O doutor Henrique balançou a cabeça. É difícil. Muito difícil. Mas ele pode tentar. Vai precisar de laudo médico, de provas. E você vai ter que se defender. Defender. Eu ia ter que provar que eu estava são, que eu estava capaz, que eu tinha direito de decidir sobre a minha própria vida. Aos 74 anos. Para um juiz. Por causa do meu filho. Saí de lá arrasado. Mais do que arrasado. Destruído. Peguei o metrô de volta em estado de choque. Cheguei em casa. Sentei no sofá. E pela primeira vez em muito tempo, eu chorei. Chorei de raiva, de tristeza, de decepção, de dor. Meu filho querendo me internar, me declarar louco, me tirar tudo. Só por dinheiro, só por herança, só por ganância. Passei a noite em claro. Não consegui dormir nem um minuto. Ficava repassando tudo na cabeça. A tentativa de interdição, a frieza do Rogério, a maldade, a perversidade de um filho tentando declarar o próprio pai incapaz só para roubar dele. Porque era isso. Era roubo. Roubo disfarçado de preocupação. Roubo com papel de advogado e carimbo de juiz. Na manhã seguinte, liguei para o Dr. Henrique cedo. Perguntei o que eu precisava fazer. Ele me orientou. Primeiro, procurar um médico. Fazer uma avaliação completa. Psiquiátrica. Neurológica. Pegar laudos que provassem que eu estava lúcido. Consciente, capaz. Segundo, juntar provas de que eu cuidava da minha vida sozinho. Pagava minhas contas, fazia minhas compras, tomava minhas decisões. Terceiro, esperar.
porque por enquanto era só ameaça. Ainda não tinha processo. Mas a qualquer momento podia chegar. Fui atrás de médico, particular, porque pelo SUS ia demorar meses. Paguei uma consulta com um geriatra. Fiz todos os exames que ele pediu. Sangue, coração, cabeça, ressonância, eletro, tudo. Voltei com os resultados. Ele analisou. Seu Valdir, o senhor está muito bem para a idade. Pressão controlada, coração funcionando bem, cabeça perfeita. Não tem nada que indique qualquer problema de cognição. Pedi um laudo por escrito. Ele fez. Assinado, carimbado, com todos os dados técnicos. Procurei um psiquiatra também. Passei por avaliação, testes, perguntas. No final, mesma conclusão. Paciente lúcido, orientado, sem sinais de demência, depressão grave ou qualquer transtorno que comprometa sua capacidade de decisão. Mais um laudo. Guardei tudo numa pasta. Levei para o Dr. Henrique. Ele revisou. Perfeito, Valdir. Com isso aqui, qualquer tentativa de interdição cai por terra. Mas o estrago já estava feito. O estrago emocional. A quebra definitiva do que ainda restava de relação entre mim e meu filho. Uma semana depois, recebi uma ligação. Era o Edilson, o do meio. A voz dele era tensa. Pai, a gente precisa conversar. Eu já sabia do que se tratava. Sobre o que, Edilson? Ele hesitou. Sobre essa história de interdição. O Rogério tá maluco. Eu e a Luciana não concordamos com isso. Será? Ou só estavam com medo de ficar mal na história? E por que vocês não impedem ele? Silêncio. Porque a gente tentou, pai. Mas ele não escuta ninguém. Ele tá obcecado com essa ideia. Obcecado com o meu dinheiro. Era isso. Edilson, você ligou para me avisar? Ou para tentar me convencer de alguma coisa? Ele suspirou. Pai, eu liguei porque eu tô preocupado. Preocupado com o senhor. Com a família. Isso aqui tá virando uma guerra. E guerra em família não tem vencedor. Ri. Riso amargo. Vocês transformaram em guerra, Edilson. Não fui eu. Eu só quis viver meus últimos anos em paz. Mas vocês não deixaram. Ele tentou argumentar. Disse que não era bem assim. Que tinha sido mal entendido. Que as coisas tinham saído do controle. Mas eu não queria ouvir. Não tinha mais paciência para desculpa. Para justificativa. Para manipulação emocional. Edilson, se você realmente se importasse, você tinha aparecido aqui antes. Tinha me visitado, tinha me ligado, mas você não fez nada disso. Então não vem agora fingir preocupação. Desliguei na cara dele. No dia seguinte, a Luciana mandou mensagem. Pai, por favor, atende o telefone. A gente precisa resolver isso. Não respondi. Ela insistiu. Várias mensagens. Depois ligações. Não atendi. Então ela apareceu. Bateu na porta. Olhei pelo olho mágico. Ela estava sozinha, chorando. Não abri. Ela ficou ali, batendo, chamando. Pai, por favor. Eu sei que o senhor está aí. Abre a porta. A gente precisa conversar. Fiquei do outro lado, quieto, ouvindo ela chorar, ouvindo ela implorar. Parte de mim queria abrir. Queria abraçar minha filha, consolar, perdoar. Mas a outra parte, a parte que tinha sido ferida demais, não deixava. Não permitia. Depois de uns 20 minutos ela desistiu. Ouvi os passos dela se afastando. O elevador descendo. Silêncio de novo. 2 semanas se passaram. Nada de processo. Nada de oficial. Talvez o Rogério tivesse desistido. Ou talvez estivesse juntando provas. Não importava. Eu estava preparado. Tinha meus laudos. Minha documentação. Minha defesa pronta. E mais do que isso, tinha minha determinação. Ninguém ia tirar de mim o direito de decidir sobre a minha própria vida. Ninguém. Numa tarde de quinta, o Gabriel apareceu de novo. Dessa vez estava diferente. Cabisbaixo. Triste. Sentamos. Ele ficou mexendo nas mãos. Nervoso. Vô, eu preciso te contar uma coisa. Esperei. Ele respirou fundo. Meu pai tá falando mal do senhor. Dizendo que o senhor tá senil. Que não sabe o que tá fazendo. Que alguém tá manipulando o senhor. Senti o sangue ferver. E você? Você acredita nisso? Ele balançou a cabeça com força. Não, vô. Eu sei que o senhor tá bem. Eu vejo. Eu converso com o senhor. O senhor tá mais lúcido que muita gente nova por aí. Dei um meio sorriso. Obrigado, Gabriel. Ele continuou. Mas tem mais. Ele tá tentando convencer a família inteira. Os tios, os primos, dizendo que a gente tem que fazer alguma coisa.
Que a gente não pode deixar o senhor se prejudicar. Prejudicar. Fazer um testamento era me prejudicar na cabeça dele. Gabriel, eu vou te contar uma coisa. E quero que você grave bem. Eu fiz um testamento? Sim. Registrei em cartório? Sim. E nele, eu decidi o que vai ser feito com o que é meu quando eu morrer. E essa decisão não é da conta de ninguém. É minha. Só minha. E eu tô em plena consciência. Não tô sendo manipulado. Não tô senil. Não tô louco. Eu só tô cansado de ser tratado como um cofre ambulante. Ele ficou quieto, processando. Depois perguntou. E o que tem no testamento, vô? Olhei nos olhos dele. Aquele menino merecia saber. Merecia entender. Gabriel, quando eu morrer, nada do que é meu vai para os teus pais. Nada para tua tia. Nada para o teu tio. Porque eles não merecem. Eles não se importaram comigo quando eu estava vivo. Não vão lucrar com a minha morte. Os olhos dele arregalaram. E vai para onde, então? Dei um suspiro. Metade vai para instituições de caridade. Asilos. Casas de apoio a idosos abandonados. Porque eu sei o que é solidão. E quero ajudar quem está passando pelo mesmo. A outra metade vai para você e para os outros netos. Dividido. Porque vocês são inocentes. Vocês não têm culpa dos erros dos pais de vocês. Ele começou a chorar. Vô, eu não quero seu dinheiro. Eu só quero o senhor. Quero que o senhor fique bem. Que seja feliz. Me levantei. Fui até ele. Abracei. Apertado. Eu sei, meu filho. Eu sei. E é por isso que você está no testamento. Porque você ainda tem coração. A gente ficou ali, abraçados. 2 homens chorando. Avô e neto. O único elo que ainda fazia sentido naquela família destruída. Quando ele foi embora, fiquei pensando. Será que eu tinha feito certo em contar? Será que ele ia contar para os pais? Provavelmente sim. E quando contasse, o inferno ia quebrar. Mas não importava mais. Eu já tinha tomado minha decisão. Já tinha feito minha justiça. E nada do que eles fizessem ia mudar isso. Na semana seguinte, o telefone tocou. Era o Dr. Henrique. Valdir. Chegou. A notificação. O Rogério entrou com o pedido de interdição. Senti um aperto no peito. Mas não era surpresa. Eu já esperava. E agora? Ele explicou. Ia ter audiência. Ia ter que apresentar defesa, juntar as provas, os laudos médicos. Provavelmente ia precisar de testemunhas. Gente que pudesse atestar que eu estava bem, lúcido, capaz. Pensei na dona Célia, no Gabriel, até no Paulo, o amigo da padaria. Gente que podia falar por mim. Gente que sabia a verdade. Doutor Henrique, a gente vai ganhar isso. Não era pergunta, era afirmação. Ele concordou. Vamos, Valdir. Pode ter certeza, mas vai ser desgastante, vai ser doloroso. Você tem certeza que quer passar por isso? Certeza? Eu não tinha mais certeza de nada. Mas desistir? Deixar meu filho me declarar louco e tomar tudo que era meu? Nunca. Tenho certeza. Vamos até o fim. Ele suspirou. Então tá. Vamos preparar tudo. E Valdir, sinto muito. Sinto muito que tenha chegado nesse ponto. Eu também sentia. Sentia muito. Mas era a realidade. E a realidade, às vezes, dói mais do que a gente imagina que aguenta. A audiência foi marcada para uma terça-feira, dali a 1 mês. 1 mês que passou devagar, pesado, carregado de ansiedade. Eu tinha os laudos médicos, tinha as testemunhas. Dona Célia tinha aceitado ir depor. O Gabriel também. O doutor. Henrique tinha preparado tudo nos mínimos detalhes. Mas mesmo assim, eu estava nervoso. Não por medo de perder, mas por ter que enfrentar meu filho num tribunal. Ter que provar, na frente de um juiz, que eu não era louco, que eu era capaz, que eu tinha direito de decidir sobre a minha própria vida. No dia da audiência, vesti minha roupa social, a mesma que eu tinha usado quando fui no cartório fazer o testamento. Camisa azul, calça preta, sapato engraxado. Me olhei no espelho. Homem velho, cabelo branco, rugas fundas, olhos cansados, mas lúcido, consciente, firme. Peguei a pasta com os documentos. Saí de casa. O Dr. Henrique me encontrou na porta do fórum. A gente entrou juntos. Subimos até a sala de audiência. Sentamos do lado esquerdo. Do outro lado, sentados com o advogado deles, estavam o Rogério, o Edilson e a Luciana. Os 3. Juntos. Contra mim. Meus filhos. Meu próprio sangue. Tentando me tirar a dignidade, a liberdade,
o controle da minha vida. Quando nossos olhares se cruzaram, nenhum deles desviou. O Rogério me encarou com uma frieza que eu nunca tinha visto. O Edilson parecia desconfortável, mas não fez nada. A Luciana chorava baixinho, limpando os olhos com um lenço. Mas estava lá, estava do lado deles, contra mim. Mesmo com as lágrimas, tinha escolhido o lado da ganância. O juiz entrou. Todo mundo levantou. Ele sentou. Mandou a gente sentar também. Começou a audiência. O advogado deles falou primeiro. Argumentou que eu tinha mudado de comportamento, que tinha cortado relação com os filhos sem motivo aparente, que tinha feito um testamento de forma impulsiva, que não recebia visitas, que vivia isolado, que apresentava sinais de senilidade. Cada palavra era uma facada. Quando terminou, o Dr. Henrique se levantou. Apresentou os laudos médicos, todos atestando minha plena capacidade mental. Apresentou minhas contas pagas em dia, meus investimentos gerenciados por mim mesmo, minhas atividades diárias. Chamou a dona Célia para depor. Ela falou sobre nossas conversas, sobre como eu era lúcido, sobre como eu cuidava de mim, sobre como eu tomava decisões conscientes. Chamou o Gabriel. Meu neto subiu para o depoimento tremendo, mas falou firme. Falou que eu estava bem, que conversava normalmente, que não tinha nada de errado comigo, que a briga tinha sido por causa da herança, que os pais dele tinham ido na minha casa com documentos para eu assinar, que tinham pressionado, e que eu tinha todo o direito de me afastar. O Rogério fechou a cara, olhou para o filho com ódio, mas Gabriel não recuou, manteve o que disse. O juiz me chamou. Eu levantei, fui até o estrado, jurei dizer a verdade. Ele começou a fazer perguntas. Nome completo, data de nascimento, endereço, profissão. Respondi tudo, claramente, sem hesitar. Ele perguntou sobre minha rotina. Descrevi. Acordar, café, caminhada, almoço, leitura, televisão, visitas à dona Célia. Perguntou sobre finanças. Expliquei. Aposentadoria, investimentos, contas que eu pagava. Perguntou sobre o testamento. Por que eu tinha feito? Respirei fundo. Meritíssimo. Eu fiz o testamento porque percebi que meus filhos não se importavam mais comigo. Eles sumiram. Só apareceram quando quiseram resolver herança. Vieram aqui na minha casa com documentos querendo que eu assinasse, enquanto eu ainda estou vivo. Me trataram como um problema a ser resolvido, não como pai. Aí eu decidi que quem não me respeitou em vida não vai ser recompensado na morte. E isso não é loucura, é justiça. O advogado deles se levantou. Tentou me desestabilizar. Perguntou se eu tinha conversado com meus filhos antes de tomar a decisão. Se eu tinha dado chance para eles explicarem. Se eu não achava que estava sendo radical demais. Eu respondi calmo. Dei a vida inteira de chance. Criei eles, sustentei, paguei estudo, ajudei em tudo. Mas quando eu precisei, quando eu fiquei sozinho, eles sumiram. Só voltaram quando farejaram herança. Não preciso de mais explicação que essa. O juiz bateu o martelo. Disse que ia analisar tudo e dar a sentença em alguns dias. A audiência terminou. Eu saí de lá exausto, esgotado, mas aliviado. Tinha dito tudo o que precisava. Tinha me defendido. Tinha mostrado que eu não era louco, que eu era um pai decepcionado e que tinha todo o direito de ser. Uma semana depois, saiu a sentença. O doutor, Henrique, me ligou. Valdir, a gente ganhou. Pedido de interdição negado. O juiz reconheceu que você está em plena capacidade. E mais, ele ainda criticou a atitude dos seus filhos. Disse que tentativa de interdição por interesse patrimonial é reprovável. Senti um alívio enorme. Tinha vencido. Meu testamento estava mantido. Minha vontade ia ser respeitada. Mas não senti felicidade. Senti vazio. Porque ganhar aquela batalha significava perder de vez meus filhos. Significava aceitar que não tinha volta, que a relação estava definitivamente rompida. E por mais que eles merecessem, doía. Doía como só pai entende. 2 meses depois, numa manhã de sábado, eu estava sentado na varanda tomando café com a dona Célia quando senti aquela dor no peito de novo. Mais forte dessa vez. Muito mais forte. Ela percebeu. Seu Valdir, o senhor está bem? Tentei responder, mas não consegui. A dor aumentou. Tudo ficou escuro. Acordei no hospital. 3 dias depois me contaram. Tinha sido infarto. Grave. Quase não sobrevivi.
A dona Célia tinha chamado a ambulância. Tinha me salvado. Fiquei internado 2 semanas. O Gabriel foi me visitar todo dia. A dona Célia também. Mas meus filhos? Nenhum apareceu. Nem quando souberam que eu tinha quase morrido. Silêncio total. Quando recebi alta, voltei para casa. Mais fraco, mais cansado, mais velho. O médico disse que eu precisava de repouso, de cuidados. O Gabriel se ofereceu para ficar uns dias comigo. Aceitei. Foi bom ter ele por perto, cuidando, fazendo comida, conversando, me fazendo companhia. Numa noite dessas, a gente estava assistindo televisão quando ele perguntou: Vô, o senhor se arrepende? Do testamento? De tudo? Pensei bem antes de responder. Não, Gabriel, não me arrependo. Porque justiça precisa ser feita, mesmo que doa. Eles me trataram como objeto, como meio de conseguir dinheiro, não como pai. E eu não posso aceitar isso. Não posso fingir que tá tudo bem, porque não tá. Ele concordou com a cabeça. Eu entendo, vô, e eu acho que o senhor tá certo. Eles erraram muito. Coloquei a mão no ombro dele. Você não erra, Gabriel. Você ainda tem coração. Ainda sabe o que é respeito. O que é amor verdadeiro. Por isso você vai receber sua parte. Porque você merece. Ele chorou. Me abraçou. Eu não quero sua herança, vô. Eu quero mais tempo com o senhor. E ali, naquele abraço, eu entendi que tinha feito a coisa certa. Porque mesmo que meus filhos tivessem me decepcionado, eu ainda tinha conseguido passar valores verdadeiros para o meu neto. Ainda tinha deixado um legado bom em alguém. E isso já valia alguma coisa. Hoje, alguns meses depois do infarto, eu continuo aqui, vivendo um dia de cada vez. O Gabriel me visita toda semana. A dona Célia desce para tomar café comigo às quintas. Tenho minha rotina, minha paz, minha dignidade. Meus filhos nunca mais deram notícia. E eu aceitei. Aceitei que essa é a minha realidade. Um pai sozinho. Mas não por escolha deles. Por escolha minha. Porque eu escolhi minha dignidade. Escolhi não ser tratado como coisa. Escolhi fazer justiça. O testamento continua guardado na gaveta. Registrado. Valendo. E quando chegar minha hora, vai valer. Eles vão abrir. Vão ler. Vão gritar. Vão chorar. Vão se arrepender. Mas vai ser tarde. Porque justiça não espera. E a minha já está feita. Em vida, eles me abandonaram. Na morte, não vão lucrar. Simples assim. E se você que está me ouvindo passa por algo parecido, se você tem filhos que só lembram de você quando precisam, se você se sente usado, abandonado, deixa eu te dizer uma coisa. Você não é obrigado a aceitar. Você tem direito de exigir respeito, de cobrar consideração, de fazer justiça, porque enquanto a gente está vivo, a gente ainda decide. E decidir com dignidade, mesmo que doa, é melhor do que morrer sendo capacho. Comenta aí de onde você está me ouvindo. Se essa história tocou teu coração. Se você conhece alguém que passou por isso. Porque tem muita gente sofrendo em silêncio. Muita gente sendo abandonado pelos próprios filhos. E às vezes, saber que não está sozinho já ajuda. Um abraço para você. E obrigado por ter me escutado até aqui.